Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Nessa aula, nós vamos olhar para diferentes compostos e classificar em ordem crescente ou decrescente de ponto de fusão e ponto de ebulição, mediante ao tipo de força intermolecular que cada um deles vai fazer. Beleza? Então, bora reagir! Aqui, gás nobre, eu deixei aqui no quadro 4 compostos. E eu quero a sua ajuda para a gente determinar quem vai ter maior ou menor ponto de ebulição. Vamos lá? Vamos começar aqui pelo nosso primeiro composto, que é isso aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Horas, eu tenho apenas hidrogênio e carbono? Sim. Que função que eu tenho? Hidrocarbonetos, né? Que ele é um alcano, função alcano dos hidrocarbonetos. São moléculas o quê? Apolares. Que tipo de interação que vai fazer? Dipolo induzido. Então isso aqui está fazendo o quê? Dipolo induzido, tá? Das três interações, ela é a mais fraquinha, ou seja, quem faz dipolo induzido tende a ter menor ponto de ebulição, menor ponto de fusão. Agora, segundo composto, nós temos a carbonila entre carbonos. Que função é essa? É a função cetona. Isso aqui é uma molécula o quê? Polar, tá? Vai fazer o quê? Dipolo-dipolo. Ela é só polar, né? Tem oxigênio, mas ele não está ligado ao hidrogênio. Então vai fazer só dipolo-dipolo, que é a nossa segunda força aqui mais forte. Nós temos essa outro composto aqui que tem 1, 2, 3 carbonos e tem a hidroxila ligado no carbono saturado. É um álcool, né? E olha, eu tenho OH, olha o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então é uma molécula polar e é uma molécula muito polar, tão polar que ela vai fazer ligação de hidrogênio, ok? E por último, nós temos aqui, ó, o C-OH, uma carboxílica, que é característico da função ácido carboxílico, que são moléculas também muito polares. Nós temos esse oxigênio aqui, ó, que é capaz de interagir, e nós temos aqui ainda esse OH, que é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Beleza? Agora, vamos colocar em ordem crescente de ponto de ebulição, ou seja, daquela que tem o menor ponto de ebulição para aquela que tem o maior ponto de ebulição. Quem tem a força intermolecular mais fraquinha de todos esses compostos? Olha, o butano. Então, o butano é quem vai ter o menor, vou escrever o nome, tá? O butano é quem vai ter o menor ponto de ebulição. Depois nós temos quem? Depois nós temos a propanona, olha só, porque ela vai fazer só o quê? Dipolo-dipolo. Então nós temos aqui a propanona. Depois nós temos um álcool e nós temos o ácido carboxílico. E olha, deu um empate na força. Os dois fazem uma interação que é muito intensa, que é a ligação de hidrogênio. Mas qual deles vai ter o maior ponto de ebulição? Dos dois, quem tem o maior ponto de ebulição aqui no caso é o ácido carboxílico, tá? Então agora nós vamos ter o propan, um ol, e por último o ácido etanóico. Por que que mesmo os dois fazendo ligação de hidrogênio, o ácido etanóico tem maior ponto de ebulição? Dá uma olhada aqui, ó, vem comigo. Aqui, gás nobre, o ácido carboxílico, mesmo fazendo o mesmo tipo de interação que um álcool, ele acaba tendo maior ponto de ebulição porque ele é capaz de assumir essa estrutura aqui, ó. Esse oxigênio de uma carbonila é capaz de fazer ligação de hidrogênio com o hidrogênio de outra carbonila. Então, os ácidos carboxílicos, por ter o C-OH, são capazes de fazer o quê? Duas ligações de hidrogênio por molécula, enquanto o álcool é capaz de fazer apenas uma, tá bom? Então, os ácidos carboxílicos acabam tendo maiores pontos de ebulição porque eles são capazes de fazer
duas ligações de hidrogênio, tá bom? Então por isso o ácido etanóico aqui vai ter o maior ponto de ebulição de todos, belezinha? Por isso que eu coloquei ele aqui, coloquei justamente para contar isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia agora, né? Lógico que você não precisa saber, que o butano, qual que é o ponto de ebulição do butano, você não precisa decorar isso. Mas só para a gente ter uma ideia do quanto que faz diferença essas forças, o butano, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, passou de 0 graus Celsius, a gente já tem gás. Então, tanto é que é o gás butano, que também está lá dentro do botijão de gás. Olha só a propanona. A propanona, ela já tem ponto de ebulição de 56 graus Celsius. A propanona, por exemplo, é a acetona. Você não sente o cheiro forte da acetona quando você está tirando o esmalte da unha? O que está acontecendo? Ela tem um baixo ponto de ebulição, então ela é muito volátil, ela evapora com facilidade, não é verdade? Olha só, o propanol também é um álcool, né? O álcool também evapora com facilidade, a gente sente o cheiro do álcool muito forte quando a gente abre uma garrafa de álcool. O ponto de ebulição dele é 97 graus Celsius, tá? Enquanto o ácido etanóico já vai para 142 graus Celsius. Beleza? Então olha só a diferença quando eu saio de um dipolo induzido para um dipolo-dipolo. Quando eu saio de um dipolo-dipolo para uma ligação de hidrogênio. Quando eu saio de uma ligação de hidrogênio para duas ligações de hidrogênio. Então, aqui, mostrando para a gente como o tipo de interação intermolecular interfere com os pontos de fusão e de ebulição das nossas substâncias. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Aqui, gás nobre, vamos dar uma olhada nesses outros 3 compostos que eu deixei aqui no quadro. Eu deixei o metanol, o etanol e o propanol. Até então estava muito fácil, né? Eu tinha um composto fazendo dipolo induzido, eu tinha um composto fazendo dipolo-dipolo e outro fazendo ligação de hidrogênio. A gente sabe, é muito fácil olhar para coisas diferentes. Agora, qual o problema que a gente tem aqui? Todos esses compostos aqui são álcoois, não é verdade? Então todas essas molequinhas são molequinhas polares e todos eles vão fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Olha só, todo mundo aqui está fazendo ligação de hidrogênio. Agora, como que eu desempato quando eu tenho o mesmo tipo de força, né? E a mesma quantidade de forças? Como que eu sei quem vai ter o maior e quem que vai ter o menor ponto de ebulição aqui nesse caso? Ora, gás nobre, quando dá empate no tipo de força, nós desempatamos com a massa. Isso mesmo. Porque quanto maior a nossa cadeia, quer dizer que mais elétrons eu vou ter nessa cadeia. Quanto maior a massa de uma cadeia, maior vai ser a quantidade de átomos que eu vou ter lá, não é verdade? Se eu tenho muitos átomos, eu tenho maiores nuvens eletrônicas. E maiores nuvens eletrônicas são mais fáceis de polarizar, tá bom? Então, quando eu tenho empate na força, eu tenho que olhar para a massa, tá? E é claro, aqui tá muito fácil, né? Eu sei que esse tem a menor massa, porque ele tem o menor número de carbonos. Eu sei que esse tem um número intermediário de massa, porque ele só tem 2 carbonos. E eu sei que dos 3, esse é quem tem a maior massa, porque nós temos 3 carbonos. Você não precisa calcular a massa para você saber, a não ser que não tá tão óbvio como tá aqui, tá bom? Mas se a gente fosse calcular a massa, seria só contar. O carboninho tem 12, o hidrogênio pesa 1, eu tenho 4 hidrogênios, o oxigênio, aqui no caso dá 32 gramas por mol, beleza? Aqui vai dar 46 gramas por mol, e aqui vai dar 60 gramas por mol. Então, se você quiser contar, dá para contar. Só pegar aqui o número de carbonos, o carbono é 12, aqui o hidrogênio é 1, mas eu tenho 4, e o oxigênio é 16 e eu tenho 1, né? Eu tenho um carboninho aqui também. Então vai dar 12 mais 4 mais 16, né? No caso aqui vai dar 32. Então só você contar aqui a massa de cada um, você consegue encontrar. Aqui no caso está muito óbvio, não precisava da gente fazer isso. Então, se a gente for colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, quem vai ter o menor ponto de ebulição aqui? O metanol. Então nós temos primeiro metanol, que vai ter o menor ponto de ebulição, depois o etanol e por último o propanol. Ok? Porque quando dá empate no tipo de força,
nós olhamos para a massa. Quanto maior a massa, quer dizer que eu tenho mais átomos, eu tenho uma nuvem eletrônica maior, e quanto maior é a minha nuvem eletrônica, mais fácil é de polarizar essa nuvem, de formar polos parciais, positivos ou negativos. Belezinha? E aqui eu coloquei o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. É claro que você não precisa decorar, eu só coloquei para ilustrar, para a gente ver a diferença que faz massas diferentes. Nós temos o mesmo tipo de ligação. Só porque a gente aumentou a massa da cadeia, nós saímos de um ponto de ebulição de 64 para 78,5. Só porque eu aumentei mais um pouquinho a massa da cadeia, eu saí de um ponto de ebulição de 78,5 para 97. Mostrando pra gente então, né, que mesmo tendo o mesmo tipo de ligação, a massa vai interferir nos pontos de ebulição. Beleza? Fechou? Aqui, guys nobre, deixei outros 3 compostos aqui no quadro pra gente dizer qual tem o maior ponto de ebulição. Dá uma olhada aqui, o que que nós temos? Aqui nós temos carbono e hidrogênio, certo? Carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. É uma molécula apolar, vai fazer o quê? Dipolo induzido. Né? Que é a nossa interação mais fraquinha de todas, dipolo induzido. Olha só essa daqui, ó. De novo, nós temos o quê? Somente carbono e hidrogênio, molécula apolar, dipolo induzido. E essa daqui nós temos também só carbono e hidrogênio, molécula apolar, dipolo induzido. Ok? Ah, professor, olha só. Deu um empate na força. Como que a gente desempata? Olhando para massa. Então vamos dar uma olhada na massa desses compostos. Olha só. Essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, C5. Quantos hidrogênios ela tem? 3 mais 3, 6, 9, 12. Então C5H12. Vamos ver essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de carbono. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. C5H12 também. 5 carbonos e 12 hidrogênios nessa molécula. Olha essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 carbonos de novo. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. 11 mais 1, 12. Tenho aqui de novo, ó. C5H12. Opa, pera aí, professor. É o seguinte. A gente ia desempatar com a massa, mas todas as molequinhas que eu tenho aqui têm o mesmo número de carbono e o mesmo número de hidrogênio. Mesmo número de carbono, ou seja, todas essas moléculas têm o que também? A mesma massa. Então nós temos moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, moléculas que têm o mesmo tipo de massa. E agora, como eu faço para dizer quem tem maior e quem tem menor ponto de ebulição? Ora, guys nobre, é muito simples. Nesse caso agora, quando dá empate na força, quando dá empate na massa, nós temos que olhar para a quantidade de ramificações que nós temos na cadeia, tá bom? A quantidade de ramificações. Quanto maior for a quantidade de ramificações, menor vai ser o ponto de ebulição, tá bom? Então, quanto mais ramificações eu tiver, menor vai ser o meu ponto de ebulição. Por quê? Quanto mais ramificação eu coloco na cadeia, eu estou diminuindo a minha superfície de contato. Eu estou diminuindo a capacidade dessas cadeias de interagir. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação. Essa cadeia consegue facilmente interagir com outra cadeia. Ela consegue facilmente chegar aqui, ó, e interagir. O encaixe aqui é perfeito. Tá bom? Agora, se eu coloco uma ramificação e eu já diminuo essa superfície de contato, a interação entre essas moléculas já fica um pouco mais prejudicada. E aí, se eu encho de radicais, olha só a quantidade de ramificação que eu tenho aqui, olha o quanto eu diminuí a minha superfície de contato dessa molécula em comparação a essa. É mais difícil ainda de ter essas interações intermoleculares. Tá bom? Então, quanto maior a quantidade de ramificação, menor o ponto de ebulição. Dessa maneira, se a gente for colocar aqui, essa molequinha aqui vai ter o menor ponto de ebulição, que esse aqui é um neopentano, tá? Então, o neopentano
vai ter o menor ponto de ebulição, seguido aí do isopentano, tá? Isopentano, e depois do pentano, porque o pentano não tem nenhuma ramificação, ele vai ter aqui o maior ponto de ebulição das três, beleza? Então deu empate na força, deu empate na massa, nós olhamos para a quantidade de ramificação dessas moléculas, beleza? E por último, coloquei também aqui o ponto de ebulição. É claro que você não precisa decorar, tá? Eu só coloquei mesmo para ilustrar. Olha, eu tenho o pentano, que é a minha cadeia normal, não tem nenhuma ramificação, 36 graus Celsius é o ponto de ebulição. Se eu coloco um pouquinho de ramificação, já cai o quê? Para 28. Eu coloco mais um pouco, já cai o quê? Para 9,5. Só para mostrar para vocês aqui na prática como que a ramificação acaba interferindo com o ponto de ebulição. Belezinha, gás nobre? Tranquilão? Gás nobre, com isso, nós encerramos a segunda parte da nossa aula de propriedade física dos compostos orgânicos. Como você viu, é bem simples, basta eu olhar para as cadeias, identificar se eu tenho cadeias polares ou apolares, o tipo de interação intermolecular que elas vão fazer. Se são interações intermoleculares diferentes, é muito fácil. É só lembrar que a ligação de hidrogênio é mais forte, depois de polo induzido, tá bom? Se der empate na força, nós empatamos com a massa. Se der empate na força e na massa, nós empatamos com as ramificações. Só lembrando que o nosso ácido carboxílico, ele vai ter aí o maior ponto de ebulição fazendo ligação de hidrogênio, porque ele é capaz de fazer duas ligações de hidrogênio por conta da carboxila, do COOH. Belezinha? Então um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Reagir! Fala, gás nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.